Gustavo Uribe e Alexandre Borges aqui com a gente. Ouvindo essas palavras do professor é até difícil, porque é só adjetivo ruim, né, para essa eleição. A eleição do medo, a eleição da rejeição, a eleição de quem ataca mais o outro, enquanto as propostas mesmo, que são o que interessam para o eleitor, para a gente, ninguém acompanha. E queria repercutir com você também, Alexandre, esse dado que a gente trouxe agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quase 70% dos eleitores têm medo de declarar uma posição político-partidária, medo de ser agredido fisicamente, em alguns casos, como vimos recentemente, chegar à morte. Olha, Dani, é uma situação que todos nós vivemos, né? Realmente é um momento complicado que a gente está passando, onde eu acho que ninguém está se sentindo tranquilo. Eu, que acompanhei todas as eleições da redemocratização, não vi um clima tão ruim, tão pesado e com tantas ameaças de violência como eu estou vendo agora. Isso é tudo muito lamentável e é fruto de um processo histórico onde, pela primeira vez desde Collor e Lula, lá em 89, você não tinha uma contraposição de dois candidatos com discursos e narrativas tão diferentes. Você teve, desde Fernando Henrique para cá, você tinha uma disputa do PT com o PSDB que não era assim, uma diferença radical em termos era uma esquerda contra uma centro-esquerda, basicamente, né? Você tinha uma centro-esquerda de terno e gravata e você tinha uma esquerda de macacão. Mas não era aquela diferença radical, e se alguém tinha alguma dúvida disso, o Geraldo Alckmin hoje é vice da chapa do Lula. Então, eles não são, evidentemente, antípodas, como se tentava vender antigamente. Mas o Bolsonaro e Lula, apesar de Bolsonaro ter dito que votou em Lula há tempos atrás, ele como deputado votou muito com o PT, e agora, durante o governo dele, o PT votou muito com ele. Então, assim, tem essas ponderações, claro, que a gente pode fazer, mas eles estão oferecendo, em termos pelo menos de arquétipo, de personagem, duas propostas muito distintas à população. Então essa distância faz com que o eleitor antecipe o voto. Então nós estamos, quando se fala que a eleição do não, em parte é uma antecipação do segundo turno. As pessoas entenderam que só tem esses dois aí, basicamente, como opções, e estão antecipando o cálculo que fariam no segundo turno já para o primeiro turno. Então, é um processo que todos nós estamos assistindo. Quanto à rejeição, claro, o caso que a gente teve nessa eleição, que foi muito interessante, foi João Dória, por exemplo, que ficava patinando ali 1, 2, 3% e tinha uma rejeição acima de 60%, uma rejeição recorde. Então, ele, obviamente, ele olhou esses números, entendeu e saiu da corrida. Ele viu que ele tinha um teto muito baixo de crescimento e mesmo que ele pudesse crescer, ele ia acabar dando com a cabeça nesse telhado e não ia muito longe. Então, claro que o fator rejeição é muito importante, repito, muito importante no segundo turno, mas como o Brasil está antecipando o segundo turno no primeiro, começa a ser decisivo agora, nesse momento. Então é o que a gente está acompanhando nessa reta final aí, 3 semanas da eleição. Em termos de estratégia, o Bolsonaro, ele tem essa coisa do fla-flu, nós contra eles, quem não é a luta do bem contra o mal, é a luta, vamos extirpar o outro lado, ele tem aquela coisa que eu brinco, eu chamo de Gênesis 1, antes de mim era o caos, depois eu cheguei e falei, faça-se a luz, né? Então, assim, ele tem esse tipo de discurso que sai da política normal. Quando teve o debate da Band, Bolsonaro, fiel ao seu estilo, partiu para cima de Lula, chamou de ex-presidiário, o que é, parênteses, curioso, ele está no PL, no partido do Valdemar Costa Neto, mas enfim, ele foi para cima e o Lula, acredito, mal assessorado ou não estava num bom dia, seja lá o que for, ele tirou o pé do acelerador, parecia até um pouco intimidado e não respondeu diretamente, talvez na única oportunidade que os dois tiveram de estar no mesmo lugar físico para uma confrontação direta. Bolsonaro explorou isso bastante, está explorando, está jogando muito com essa postura agressiva, com o Uribe, até no comentário anterior dele, ele falou de viés de confirmação, que é uma coisa que existe, mas também tem um outro viés que chama viés de convicção, que também existe. Como o Bolsonaro é um cara muito convicto, mesmo
mesmo nas coisas tipo cloroquina, coisas que a gente sabe que não são verdade, mas ele fala com muita firmeza, ele fala com muita convicção, ele passa a impressão que ele realmente acredita naquilo. Então ele trabalha com esse outro tipo de viés, que é o viés de convicção e que realmente acaba convencendo muita gente. Lula, com esse papel de tentar ser mais moderado, conciliador, tentar não devolver tiro com tiro, né? Ele, para uma parte desse eleitorado, nesse momento tão polarizado, ele acaba parecendo mais fraco, menos convicto das suas posições, e isso, nesse momento, não é bom. Você tocou num ponto, né, falar sobre a resposta, né, que o ex-presidente Lula vem dando em relação à corrupção, que é uma resposta que ele vem tateando, né, no debate. Parecia até que ele estava meio apático enquanto o presidente Bolsonaro fazia ali as acusações e falava em relação a isso. Talvez nesse ponto, a entrevista que o ex-presidente Lula tenha dado aqui ao William Vac, ele consiga, talvez foi o momento que ele tenha conseguido com maior eficiência responder a essa questão, né, Uribe? E, aproveitando, vamos já deixar aqui a bola com você. Se você acredita que, de fato, a rejeição vai ser determinante nessa eleição. Estava muito mecânico, né, Marcela? Numa leitura, ele pegava o papel e lia, tanto no Jornal Nacional como no debate da Rede Bandeirantes. Lá ele teve uma espécie de media training e aí sim, na entrevista com o Vac, ele acabou se colocando melhor. A questão é que o Alexandre Borges apontou muito bem, é uma eleição plebiscitária. Nunca tivemos um presidente da República enfrentando o ex-presidente da República, o que é comum em eleições políticas no Brasil. Primeiro turno é mais propositivo do que crítico. Segundo turno, guerra. Não tem mais proposição, é apenas críticas. Como antecipamos o segundo turno para o primeiro turno, por causa dessa polarização que virou uma radicalização, então agora a guerra é para apontar o dedo para o outro e apontar as críticas. E as propostas, bléu, bléu. A gente tem visto programas de governo que são genéricos, que não apresentam nada, meta, proposta, nada. Não se discute proposta na televisão, agora só se discute crítica, justamente nessa estratégia de aumentar a rejeição do oponente. Jair Bolsonaro foi exitoso nesse processo. A gente tem visto as pesquisas eleitorais que aumentou bastante a rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva. É o suficiente? Não é o suficiente. Eles ainda têm uma diferença aí de mais de 10 pontos percentuais. Bolsonaro, caso queira vencer Lula no segundo turno, precisa aumentar a rejeição de Lula e melhorar um pouquinho mais a avaliação dele de governo, porque criou-se um teto. Se ele não melhora a avaliação de governo dele, ele não cresce e não diminui a avaliação negativa. Se a gente for comparar os 3 últimos presidentes da República que disputaram a reeleição, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a avaliação de governo era muito melhor do que a avaliação de Jair Bolsonaro. E a avaliação negativa era muito menor. Dilma Rousseff, a última delas, tinha uma avaliação negativa de 24%. Jair Bolsonaro tem de 42%. É quase o dobro. Então, o esforço neste momento, na campanha de Jair Bolsonaro, é cada dia a sua agonia. Neste momento, passar para o segundo turno. No segundo turno, precisa aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva para esses votos migrarem para outros candidatos e não precisa ser nem para Bolsonaro, pode ser para Simone, pode ser para Ciro. No segundo turno, aí sim, é um desafio imenso para Jair Bolsonaro, porque ele precisa baixar a rejeição. Como disse o Alexandre e como disse o especialista político, campanha de segundo turno é campanha de rejeição. Quem tem a menor rejeição leva. E aí Jair Bolsonaro vai ter um mesinho só para diminuir uma rejeição que é muito alta. Então, há essa percepção na campanha reeleição de Jair Bolsonaro de que ele vai precisar fazer um esforço hercúleo no segundo turno para baixar essa rejeição. Obrigado, Uribe e Alexandre.